queria que você pudesse ficar de pé. Você que está em casa também nos acompanhando. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Quem tem Bíblia, diga amém. Quem tem medo quando a gente fala em Apocalipse, diga amém. Hã? Você tem medo? Vamos orar, falar com Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Você que está em casa, né? Não se distraia. Esse é o momento de você cultuar, de abrir a palavra e deixar o Espírito Santo falar com você. Pai, nós te louvamos por esse dia, te damos graça, louvor e honra por esse privilégio de podermos estar na tua casa e podermos celebrarmos o teu nome e adorarmos o teu nome e ser edificados por esse tempo de adoração, de louvor e honra ao teu nome. Nós clamamos pela unção da palavra, do espírito de sabedoria, Deus, espírito de conhecimento, de entendimento, mais e mais. Deus, dá palavra ao nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Pedimos a cobertura do teu sangue sobre este lugar, que toda a distração, todo o intento do maligno, nós proibimos pelo poder do nome de Jesus e declaramos que toda a honra, toda a glória desse conhecimento, desse ensino, desse aprendizado, ao lermos a tua palavra, nós queremos honrar a ti, Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador. Nós te pedimos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Apocalipse, capítulo 21. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 7, vamos dar uma parada e depois nós vamos ler o verso 8, amém? Então vamos lá, diz assim: então vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém? Você pode se assentar? Essa é a palavra de Deus, né, que nos motiva a entender que ele é o alfa, né, ele é o princípio e ele é o fim. Amém? E que ele faz nova todas as coisas. Você crê nisso? Né? Mas antes de eu continuar lendo esse texto, eu quero fazer um anúncio para você. Que pode ser que aconteça, né? Ou pode ser que não aconteça, mas vai acontecer. Né? Então presta atenção no que eu vou falar. Jesus vai voltar amanhã. Né? Mas, o verso 8 diz assim: Jesus voltará amanhã. De fora ficarão os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Quando a gente lê o primeiro texto, a gente se alegra, se motiva, né? Mas quando lê o verso 8, e se Jesus voltar amanhã, você está preparado? Você está pronto? A gente tem tanto medo da pandemia, né? Mas quando a gente olha para um texto desse, quando eu olho para um texto desse, né, eu vejo o quanto a gente precisa de uma transformação pessoal. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, de uma transformação pessoal. E se Jesus voltar amanhã, como eu falei, Jesus vai voltar amanhã. Né? Eu não sei, mas pode acontecer. Você crê nisso? Né? Porque o dia e a hora eu não posso afirmar, mas esse dia vai chegar. Né?
é importante nós termos essa transformação pessoal. Eu creio que essa vai ser uma série de mensagens que vão ministrar, né, esse mês, esse ano, esse final de ano. Então, quando nós lemos um texto como esse, ele diz, de fora ficarão os covardes, algumas versões diz os tímidos, né, que não se identificam como crente, tem medo de falar que é cristão, né, tem vergonha e, né, de demonstrar e de pregar o evangelho. É o famoso crente 007. Né? A Bíblia diz que essa pessoa tímida não vai herdar o reino de Deus. Então nós precisamos a cada dia mais e dizer os incrédulos, né? Pessoas que não crê. Né? Eu li uma frase, ou eu vi alguém falar de uma frase de, se eu não me engano, Lincoln, não, o que libertou os escravos nos Estados Unidos, como é que é? Eu esqueci agora. Ele falou assim, a questão dos ateus, né, que estão fora da igreja e não acreditam em Deus, não tem tanta questão assim. Mas o mais difícil é aqueles que estão dentro da igreja e não se importam com Deus. Isso é terrível. Isso é incredulidade, né, com a sua palavra e com seus princípios. Então, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual. Se Jesus voltar amanhã, você fica. Né? Então, os que praticam feitiçaria, né? Os idólatras, que amam mais um futebol, amam mais, né, uma situação do que o próprio Deus. Os idólatras que amam mais o dinheiro, os mentirosos. Né? O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então, nós precisamos a cada dia fazer essa avaliação. E se Jesus voltar amanhã? Às vezes, né, a gente fica isso, aquilo, tem tanto medo do vírus, mas não tem medo de ir para o inferno. Né? E às vezes a gente está numa condição que a gente não vai herdar o céu. E isso é muito sério. Isso tem que ter temor no nosso coração. Isso nós precisamos avaliar o nosso dia a dia. Amém? Então, como nós podemos experimentar uma transformação pessoal? Né? Como nós podemos adquirir, como nós possamos estar preparados, como nós podemos, realmente, se Jesus voltar, eu realmente preciso de uma transformação pessoal. A transformação pessoal consiste em passos práticos para reprogramar áreas da nossa vida que precisam mudar. Isso é uma transformação pessoal. É eu olhar para a minha vida, né, e reprogramar algumas coisas da minha vida para que, se Jesus voltar amanhã, realmente eu estou preparado. Né? Aristóteles disse, somos o que fazemos repetidamente. Somos o que fazemos repetidamente. Né? 95% dos nossos comportamentos são automáticos, espontâneo, instintivo, não consciente, habituais. Ou seja, você não pensa para fazê-lo. É por isso que eu preciso, muitas vezes, olhar para isso. Né, para reprogramá-lo, né, porque nós só vamos mudar algumas atitudes, alguns hábitos, realmente se estamos praticando algumas coisas que nos impedem de viver a eternidade, nós precisamos reprogramar, né, fazer, né, um backup, é isso? Não, backup né, eu não entendo muito disso, mas você sabe o que eu estou falando. Né, para reprogramá-lo é preciso ser intencional. Intencional. E aqui eu vou citar um exemplo. Quando o Emerson chegou na igreja, ele teve que reprogramar 99,9 mais uma vírgula para mudar e ser o que é hoje, né, Leão? Porque você era muito nojento, né? Então, reprogramar, ele teve que reprogramar a sua vida, né? E nessa mudança, Deus tem... Ontem eu vi um testemunho, né, sobre a vida do Leão, que a pessoa ficou impactada. Realmente, esse é o poder do Evangelho. Né? Jesus veio reprogramar a minha mente, as minhas ações e as minhas atitudes. Então, é preciso ser intencional. Né? É preciso ativar o poder da atitude. A atitude não vem de fora, vem de dentro. Você crê nisso? Né? Antes de mudar o mundo, é preciso mudar a si mesmo. Amém, queridos? Para isso é preciso assumir responsabilidade por sua vida, por suas escolhas, porque de fora ficarão essas pessoas que escolheram isso. Não é que Deus quer levar essa pessoa para o inferno. Ela escolheu ir para o inferno. Por que você está aqui? Porque você escolheu a Deus, não é verdade? Nós escolhemos a Deus, nós abrimos mão de algumas coisas. Ah, Deus é mau, Deus é bom, não vai levar para o céu. Não, Deus não vai levar. A pessoa decidiu ir.
Deus já ensinou o caminho. A palavra de Deus diz, né? Eis que estou de vós, ensino, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a bênção. Né? É uma escolha, Ele te deu o livre-arbítrio. Então, é por isso que nós precisamos assumir responsabilidade por sua vida, por suas escolhas. Há coisas que ninguém pode fazer por você. Amém, queridos? Né? Ninguém pode fazer por você. Tem coisas que é só eu que preciso fazer por mim e você por si mesmo. Se você estiver disposto a mudar seus hábitos, obter novos resultados, né? Se você está disposto a mudar os seus hábitos, você vai obter resultados surpreendentes. Depende de você. Amém? Você crê nisso? Então, nós precisamos olhar para a nossa vida, né, e entender isso. Se eu quero ter resultado na minha vida, eu preciso de mudança. Se eu quero ter resultado na minha vida financeira, no meu casamento, na minha casa, na minha família, eu preciso de mudança. Se eu preciso, tem áreas da minha vida que eu preciso consertar, eu preciso decidir como se Jesus voltasse hoje. Né? Talvez não seja nem amanhã, seja hoje, né, às 4 horas da tarde, às 5, às 10 horas da noite, não sei, mas pode ser hoje. Você crê nisso? Né? E precisamos trabalhar com isso. Agora, como nós podemos transformar a nossa vida pessoal? E eu quero falar apenas uma coisa, né, e eu quero que você medite sobre isso. Uma coisa que nós precisamos fazer, que vai, né, transformar áreas da nossa vida, vai transformar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa vida financeira, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com pessoas, que vai trazer uma transformação na minha vida e na sua vida. Essa semana foi celebrado nos Estados Unidos, né, o Dia de Ações de Graça. Quantos já vieram falar desse dia? Né? Se eu não me engano, foi instituído pela Inglaterra em 1621 ações de graça, que é chamado em inglês, vamos ver se eu consigo falar, Thanksgiving. É isso? Olha lá, meu professor de inglês está lá, ele sabe que eu não erro, eu sou bom no inglês. Né? Thanksgiving, né? É uma palavra que vem, duas ligações, é agradecimento e dar, se eu não me engano. Eles davam graças a Deus pela colheita, né, por ter colhido, e essa questão é assim. Então, ações de graças é um feriado mais importante nos Estados Unidos, mais importante que o Natal. Né? Mas muitas vezes as coisas boas dos Estados Unidos nós não copiamos. Né? Nós copiamos o Halloween, que é do Satanás, né? E as pessoas que não. E ações de graça é mais importante para ele que o Natal. Né? Nós comemoramos ações de graça se enterrando em dívida no Air Fry. Não, no Air Fry não, na Black Fry. Né? Não é verdade? Né? Mas nós precisamos entender, querido, o poder da gratidão. Se tem uma coisa que transforma a circunstância, que transforma, né, haja uma transformação pessoal na minha vida e na sua vida, é o poder da gratidão. A gratidão é algo extraordinário. A gratidão é uma atitude que gera transformação pessoal. E muitas vezes nós não valorizamos algo tão importante. A coisa mais contracultural que podemos fazer neste mundo é sermos gratos. Parece que, né, a nossa cultura, às vezes, assim, né, vai para a mídia, o cara fez isso, o cara achou um dinheiro que não era dele, ele devolveu. Parece que isso, né, principalmente para a esquerda, né, é algo assim muito... Nós precisamos entender isso. Em nossa sociedade, onde parece que todo mundo lhe deve alguma coisa. Puxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, ninguém... Né, eu fiz tanto para Deus e Deus me abandonou. Eu fiz tanto pelas pessoas, as pessoas nem me agradeceram. Né? Então, cultivar uma cultura de gratidão é ser a resistência, às vezes. Ser grato, né, na nossa cultura. Mas olhe, presta atenção. A rebelião de Satanás contra Deus foi uma rebelião de ingratidão. Ou seja, né, Lúcifer não foi grato por aquilo que ele tinha. Ele achava que merecia mais. E olha o lugar dele. Olha onde que ele estava. Um querubim ungido. Né? Mas algo entrou no coração dele que falou assim, não, eu mereço mais. E muitas vezes nós estamos indo por esse caminho. Muitas vezes nós estamos indo por esse lugar. E muitas vezes não celebramos as pequenas coisas que Deus tem feito. E muitas vezes nós esquecemos da misericórdia do Senhor. Por que estamos aqui? Por causa da misericórdia do Senhor. Não é verdade? E muitas vezes nós entramos no automático,
né? E perdemos a graça de Deus. E Lúcifer foi assim. Tinha tudo. Tinha tudo. Né? E as canções que nós cantamos hoje aqui, somos filhos. Né? Não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu era escravo do capeta, das drogas, da prostituição. Deus me arrancou de lá e me trouxe para o reino do seu amor. Né? E às vezes a gente esquece disso. Isso transforma, isso muda. Né? Como podemos identificar a gratidão? É pelas queixas, resmungo, reclamações. E às vezes a gente precisa nos cuidar. Né? Agora entrou a bandeira laranja. Né? O que significa para você bandeira laranja, pastor? Eu vou tomar suco de laranja, que é a vitamina C. Né? Para me cuidar mais da minha saúde. Claro, né, estamos aí, mas muitas vezes a gente, puxa, né, é por causa da misericórdia do Senhor que estamos aqui. Né? Mas muitas vezes resmungamos, né? Deus faz coisas, quem já recebeu bênção esse ano de crise aí? Coisas extraordinárias. Né? Eu vejo pessoas aqui que compraram apartamento, casa, né? Tem gente que marcou o casamento e vai casar esse ano. Eita glória! Né? Tem gente que vai agradecer porque, né, o seu noivo já programou que a sua lua de mel vai ser em Paris, né, Jorge? Então, são coisas assim, né, motivo de graça e ações de graça. Então, Bill Johnson, ele diz, o que a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. Deus recebe adoração, o diabo recebe murmuração. Que tipo de vida você quer ter? Né? Murmuramos, resmungo, isso, aquilo, acho que não, isso, a questão. Então, nós precisamos entender. Né? Uma frase de um pastor americano, que eu esqueci o nome dele, diz assim, aquele que esquece a linguagem, presta atenção, querido, a linguagem da gratidão nunca poderá estar em paz com a felicidade. Porque a gratidão é uma linguagem. Diga para você, a gratidão é uma linguagem. Eu preciso desenvolver a linguagem da gratidão. Né? Eu preciso expressar gratidão. Ah, não, eu sou grato. Pelo quê? Então, a linguagem da gratidão precisa ser estabelecida no nosso meio. Precisa ser estabelecida para Deus. Precisa ser cultuada. Né? É uma maneira de nós cultuarmos a Deus através de uma linguagem de gratidão. Você crê nisso, querido? Então, não é só a gratidão, não. Eu preciso cultivar a linguagem da gratidão. Né? Se eu não tiver isso, eu nunca posso estar em paz com a felicidade. Quanto quer ser feliz aqui? Nós precisamos cultivar a linguagem da gratidão. Né? Então, isso precisa ser vivo, precisa ser anunciado, precisa ser falado. Né? Eu sou grato a Deus pela Flávia, né, Marcelo? Porque você era nojento e Deus se transformou e te deu uma bênção. Né? Isso precisa ser expressado para sua esposa. Precisa ser expressado, né, para Tassi. Né, Janjão? Né? Você estava meio sem rumo e Deus colocou essa virtuosa do seu lado. Né? E eu fico muito feliz por vocês. Né? A linguagem da gratidão, de você agradecer pela linda da galáxia. Não é verdade, amor? Ó, meu cavalinho, ó, entendeu? Linguagem de gratidão. Você tem a linguagem de gratidão na sua casa? Você tem a linguagem de gratidão pelo seu salário? Né? O pastor André falou pelo 13º. Quem dá um glória a Deus pelo 13º? Não é verdade? E nós muitas vezes esquecemos isso. E não experimentamos de uma transformação de sermos igual a Jesus. Então, para mudar o que estamos colhendo, é preciso mudar o que estamos plantando. Essencial numa transformação. Né? Para mim colher a vida eterna, eu preciso entender o que eu estou plantando para colher isso. Né? Mentira, imoralidade sexual, idolatria, né? E mais, o que eu estou plantando? Então, se quisermos, para mudar o que estamos colhendo, é preciso mudar o que estamos plantando. Isso é transformação pessoal. Né? A minha linguagem, a minha palavra, estou murmurando. 1 Coríntios 10, que, né, milhares e milhares ficaram prostrados no deserto por causa da murmuração. Porque a murmuração não glorifica a Deus, não exalta a Deus. Né? Ele edifica o diabo, e eu não quero edificar uma coisa ruim. Amém? Então, a gratidão é uma forma magnética de puxar o que existe de melhor da vida para nós. Quantos querem isso para a sua vida?
Então, a gratidão, né, é a força magnética que puxa do que existe de melhor da vida para nós. Pessoas agradecidas atraem para si as melhores bênçãos de Deus. Amém? Quantos querem atrair as bênçãos de Deus para a sua vida? Né? Eu quero agradecer a Deus por essa igreja. Porque Deus tem mandado pessoas aqui extraordinárias. Nós tivemos um problema na luz, aí quase que a gente fica sem culto hoje. Mas eu quero agradecer meu irmão eletricista. Fica de pé, amigão. Uma salva de palmas, porque nós estamos tendo culto. Porque ele ontem veio aqui, se dedicou, né? Vocês viram ali, estava com um problema mais de mês que a gente orava, e não resolvia. Né? Ontem eu dei uma forcinha para ele assim. Ontem ele resolveu para nós. Sou grato pela sua vida, amigão. Né? Lá no céu você vai ter luz e não vai pagar. Amém? Então, nós precisamos ter essa linguagem de agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito. Né? Eu fui pregar numa igreja essa semana e eu vim no carro, quase chorei. Eu falei, Deus, eu fui escolhido para ser ministrado neste lugar. Né? Gratidão, porque apesar de nós, Deus quer nos usar. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Né? Então, a gratidão, querido, transforma o ambiente, transforma o casamento, transforma a tua vida financeira. Né? Quando você ser fiel no pouco, né, quer dizer, agradeça por isso. Deus, obrigado, né, porque eu tenho o pão, eu tenho o arroz, eu tenho o feijão. Obrigado porque logo mais vai vir a picanha, né, na casa do Ayrton. Glória a Deus por isso. Né? Mas aprender a agradecer. Há um provérbio chinês que diz assim, né, estava murmurando porque não tinha sapato. Andei uma quadra e eu vi alguém que não tinha o pé. Ser grato pelas pequenas coisas. Ser grato por aquilo que Deus está fazendo. Isso transforma, isso muda. Né? Então, mais e mais. Eu tinha preparado um texto, que eu chamo sempre do texto base, e o Espírito Santo falou comigo, não é esse texto. Eu quero que você leia Apocalipse. Bota o terror neles hoje. Né? Então, eu sou grato pela voz do Espírito Santo. Né? Eu sou grato porque nós temos o Espírito. Nós precisamos ser gratos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mora em mim. Amém? Então, nós precisamos entender que essa bênção de Deus, nós atraímos o favor de Deus pela gratidão. Então, amigão, mude a sua linguagem e expresse isso. Né? A gratidão, ela tem uma linguagem. Obrigado, né, por você, amigo. Obrigado por essa equipe de pastor que eu tenho. Obrigado porque ontem, querido, nós tivemos uma equipe que foi evangelizar o Vale da Ribeira. Chegaram 1h da manhã, mas o Eli, cadê o Eli? Né, foi arrebatado já, está lá. Ó. Chegou 1h da manhã, hoje estava na intercessão. Às vezes nós precisamos agradecer, né, e precisamos realmente nos quebrantar diante de Deus. Falei, Deus, obrigado, né, porque olha para o teu sapato, né? Eu tenho pé e eu posso usar um sapato. Obrigado, Senhor, né? Pelas pequenas coisas. Mário Quintana, ele disse, o segredo não é ir atrás das borboletas, mas cuidar do jardim. Amém? Não é verdade? Às vezes a gente corre atrás das bênçãos, corre atrás da bênção, mas o segredo é cuidar do nosso coração. Isso é essencial. Então, eu não vou mais correr atrás da borboleta, eu vou cuidar do meu jardim. Amém? Eu não vou correr mais atrás da bênção. Eu vou atrair a bênção para a minha vida. Né? Uma transformação pessoal. Né? Tudo que é de bom eu vou atrair para a minha vida com gratidão. Agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia. Nós sabemos, né, as circunstâncias que estão aí, mas nós podemos agradecer a Deus. Então, o segredo não é ir atrás da borboleta, mas cuidar do jardim. Quantos querem isso para a sua vida? Diga amém. A gratidão começa com uma atitude de humildade, né? Nenhum orgulhoso é grato. Então nós precisamos ter essa linguagem de gratidão, né? Um coração agradecido é a prova de que ele é saudável, curado e desprovido de orgulho. Um coração agradecido, ele é saudável, curado e desprovido de orgulho. A gratidão é um antídoto, uma vacina. Quantos querem tomar a vacina do coronavírus? Né? Você toma a vacina da gratidão já por ela. Obrigado, Deus, porque tem gente, né, para fazer a vacina e eu não vou pegar coronavírus. Amém? Né? Então, Salmo 126 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aqui, querido, nós podemos olhar para esse salmo e entender que a gratidão é um processo de colheita. Porque muitas pessoas, querido, estão sendo ingrato com Deus, porque não aconteceu isso, eu fiz isso, não mudou, e ele para de servir, ele para de semear. Mesmo às vezes na luta, não, eu não vou mais dar meu dízimo, eu não vou mais ofertar, eu não vou abrir a minha casa para a célula. E ele começa a gerar dentro do seu coração um espírito de gratidão. Eu não vou fazer mais nada, eu cuidei tanto daquele cara, expulsei os 7 demônios dele, né? E depois que eu expulsei os 7 demônios dele, ele foi para outra célula. E eu não vou fazer mais nada para Deus. E isso, querido, começa a gerar uma murmuração, um resmungo. Né? Mas ele diz, mesmo na dificuldade, né? Mesmo nas aflições, a Bíblia diz, os que com lágrimas semeiam. Né? Às vezes está difícil, a luta está aí, mas eu nunca vou parar de semear. Né? Então isso é gratidão por aquilo que Deus já fez, né? Deus restaurou a nossa sorte, Deus mudou a nossa vida. Né? Mas quantas pessoas, querido, que hoje pararam de semear e deixaram a ingratidão no seu coração. Pararam de servir a Deus, pararam de ajudar pessoas, pararam de fazer isso. Por quê? Se frustraram com pessoas, com isso, aquilo. Né? Então, nós precisamos, o que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando chorando enquanto semeia. Por isso, querida, a gratidão sempre nos faz semear. A gratidão sempre nos leva a servir. A gratidão sempre nos leva à cruz e entender o que Jesus fez por nós. Não é por pessoas. E muitas pessoas, infelizmente, estão no nível de ingratidão e pararam de fazer algo para Deus. Se frustraram, isso, aquilo. Então, nós precisamos de uma transformação pessoal nessa área da nossa vida. Amém? Porque todos nós vamos se frustrar com pessoas, com situações, com igreja, com lideranças, com isso, aquilo. Mas com o eterno nunca nós vamos se frustrar. Jesus vai voltar e vai vir uma igreja, né, grata, que se alegra e semeia e nunca para de semear. Né? E ele diz, né, os que saem andando chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É nesse momento de pandemia, situação e questão, que às vezes nós estamos chorando, mas eu não vou deixar de fazer a obra de Deus. Eu não vou deixar de semear, eu não vou deixar de cultivar e liberar a palavra de Deus aonde eu estiver. Amém? Pessoas gratas vivem com paixão. E viver com paixão significa fazer das pequenas coisas um culto de ações de graça. Isso é paixão. Né? Das pequenas coisas nós vamos celebrar, fazer um culto de ações de graça. Quem está entendendo, diga amém. Você está sendo transformado? Né? A gratidão vai revelar, né, vai revelar enormes oportunidades que Deus lhe deu. Quantos aqui Deus já deu oportunidade para você? Quantos aqui já tiveram uma segunda chance? Né? Começa a agradecer por isso. Começa a relembrar isso. Começa a falar isso. Né? Puxa, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, onde eu estaria hoje? Então, a gratidão vai revelar enormes oportunidades que Deus lhe deu. Ela lhe fará ver coisas que não está vendo. Na verdade, só um pouquinho que você começou a liberar gratidão, você começou a enxergar coisas que você não estava vendo, não é verdade? Não é, Wellington? É verdade. Então, por isso que nós precisamos cultivar a linguagem da gratidão. Então, ela lhe fará ver coisas que não estão vendo. Feche teus olhos e começa a ver coisas que Deus já fez na sua vida. Comece, querido, a cultivar esse lugar. Comece a relembrar de onde Deus te tirou. Quantos livramentos Deus já te deu. Isso começa a transformar o meu coração. Começa a transformar minhas emoções. Começa a transformar o meu sentimento. Olha o que a Bíblia diz. Pode abrir os olhos. Marcos capítulo 14, verso 3 diz assim. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão. Eu acho que eu estou lendo na NVI. Né? Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso,
veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Quantas vezes eu ouço pessoas falar assim: por quê? Por que você vai se matar a fazer as coisas para a igreja? Por que você vai abrir uma casa para fazer célula? Por que você vai pegar uma célula? Por quê? Vai para a igreja para receber bênção. Por que eu vou ajudar pessoas que às vezes vão nos tratar, vão nos abandonar? Por quê? Por que fazer? Por que se desperdiçar a minha vida, né, trabalhando na igreja? Por que eu vou fazer isso? E tem muita gente que faz. Não, filho, que isso? Você vai assumir uma célula, você vai ver a dor de cabeça que você tem. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. E esse texto reflete isso. E alguns que estavam ali ficaram indignados, dizendo assim: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. Olha a motivação, a murmuração, olha a contenda, olha como é que é colocado as coisas, na presença de Jesus. E muitas vezes, querido, nós ouvimos isso. Para que fazer as coisas para Deus? Quantos aqui já ouviram? Você dá o dízimo, por que você vai dar dinheiro para o pastor? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Por que eu vou fazer algo para Deus se eu preciso ganhar dinheiro? Eu preciso trabalhar. E eu não estou falando que isso é proibido. Mas isso não está gerando uma ingratidão a Deus? Você não está sendo ingrato com aquilo que Deus fez na sua vida? Jesus vai voltar amanhã. O dinheiro vai ficar. O teu Rolls Royce vai ficar. A tua Ferrari vai ficar. O teu BMW vai ficar. Amém? Recebe. Pode desfrutar aqui, mas ele não vai para o céu. Não estou falando que você não tem que ter um carro bom, isso Deus quer te dar, amém? Mas nós precisamos ver como está o nosso coração. E continuando, e murmuravam contra ela, mas Jesus, querido, ouça o que Deus está falando. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Não os murmuradores, não os críticos, não o que as pessoas falam, o que o Espírito Santo está te falando. Então, mas Jesus disse: deixa a mulher em paz. Porque vocês estão incomodados. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre estarão sempre com vocês. E quando quiserem, pode fazer o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Tem coisa, irmão, que você tem que fazer hoje. Se Jesus voltar amanhã, você tem que fazer hoje. Não deixe para amanhã. Amém? Porém, os pobres estarão sempre com vocês. Quando quiserem, pode fazer o que é bom. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Olha a expressão. Gratidão, querido, é fazer o que você pode. Deus não quer além do que você pode. É o que você pode. Jesus já está no tempo. Ela fez o que pôde. Ungiu-me o corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, eu lhe digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória sua. Um ato de gratidão. Essa mulher pegou o que era melhor, quebrou um vaso de alabastro e ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Agora, irmão, vou dizer uma coisa para você. Dizer para a mulher aqui hoje, na nossa cultura, Brasil, enxugar os pés de Jesus com o cabelo, o que significa isso? Para nós, nada. Mas para eles, da tradição deles, era algo escandaloso. Era algo assim que ia trazer muita murmuração, muita questão. Mas ela não quis nem saber. Eu vou fazer para o meu mestre e eu vou fazer o melhor para ele. Eu vou expressar gratidão através disso. E Jesus falou: para aí, para de murmurar, para de falar. O que ela está expressando é um ato de gratidão. E aonde for pregado o evangelho, isso vai ser anunciado para a memória dela. Gratidão, querido, atrai a bênção de Deus. Gratidão atrai o favor de Deus. Gratidão atrai a aceitação. Nós somos aceitos por Deus mais e mais no nosso dia a dia. Amém? Então, nós precisamos entender mais e mais. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:21, verso 22. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é gratidão. Como que eu vou trazer à memória? Gratidão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Você pode agradecer a Deus por isso? Pela graça e misericórdia de Deus estamos aqui hoje. Amém?
E eu quero encerrar lendo um texto da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, diz assim: eu acredito, né, lendo esse texto, eu acredito que esse texto, né, seja um dos mais completos da Bíblia sobre transformação pessoal. Eu acredito que para nós meditarmos nesse texto, olharmos para esse texto, é um dos textos mais ricos da Bíblia, onde vai trazer transformação pessoal para a minha vida e para a sua vida. Ele diz assim: regozijai-vos sempre. Ele não diz algumas vezes, ele diz sempre. Regozijai-vos sempre, né? E isso nós olhamos para a cruz, olhamos para a salvação, né? Olhamos aquilo que nos dá esperança, né? Você tem motivo de se alegrar por isso? Cara, você não vai para o inferno, você não vai arder com enxofre, não. Você vai, né, para a bodas do Cordeiro. Você vai para um lugar onde não há lágrima, não há choro, não há tristeza, não há dor. Amém? Você crê nisso? Né? Nós precisamos, né, regozijar-vos sempre, orai sem cessar. Se tem uma coisa que transforma a minha vida e a sua vida, é a oração. Se tem uma coisa que transforma circunstâncias, transforma o meu coração, o seu coração, é orar sem cessar. A transformação pessoal está aqui, né? A alegria, o sorriso da salvação, orai sem cessar. E ele diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Né? Deus traz um bônus aqui. Deus traz uma afirmação maior através do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica. Né? Ele fala: regozijai sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Ele afirma: eu quero que, né, a vontade dele seja feita na sua vida. Por quê? Porque existe uma bênção na gratidão. Ele reforça isso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus é que vocês deem graça em tudo. Não é por tudo. Eu não vou dar graça pelo coronavírus. Eu não vou dar graça pelo pecado. Eu não vou dar graça pelo desviado. Então nós precisamos dar graça em tudo, não por tudo. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso dar graça. Amém? Então nós precisamos entender que isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você quer que a vontade de Deus seja na sua vida? Gratidão. O espírito de gratidão. Né? A linguagem da gratidão transforma o meu caráter, transforma o meu coração, transforma, né, o meu resmungo, a minha murmuração, a minha ingratidão. E, né, para convosco, não apagueis o Espírito. Se tem uma coisa, cara, que apaga o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, é a ingratidão. É ou não é, irmão? Não apagueis a força, né? As pessoas estão murmurando, falando mal, criticando isso, aquilo. E isso não é obra do Espírito Santo. Isso é obra da carne. Reclamação, murmuração, indignação, revolta. Isso não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é o domínio próprio. Então eu apago o Espírito Santo com a ingratidão, resmungo, falando. Né? Então eu preciso mudar a minha linguagem. Eu preciso reprogramar a minha vida para a transformação de Deus ir na minha casa e na minha família. Quando estão entendendo, diga amém. Gratidão, querido, mais e mais. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Ou seja, quantas promessas Deus tem para você. Quantas palavras Deus tem para a sua vida. Quantas manifestações de Deus tem para você. Agradeça por isso. Isso traz transformação, por isso que eu digo, é um texto mais rico da palavra de Deus para trazer transformação na minha vida. Você tem palavra de Deus? Você tem palavra de vida eterna? Nós lemos em Apocalipse: Ele enxugará todas as tuas lágrimas, lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza. Você pode adorar a Ele. São palavras, não negligencie essas palavras. Ele vai enxugar todas as tuas lágrimas. Não apague essa profecia. Não despreze a palavra de Deus. Seja grato pelas promessas que Deus tem para você. Transforme o seu caráter. Transforme essas circunstâncias. Entender que onde eu vou, a paz, a alegria no Espírito. Palavra de Deus para a sua vida. Às vezes nós murmuramos, reclamamos porque não pensamos na eternidade. Né? Cantamos essas canções: eu sou filho de Deus. Você pode glorificar essa palavra na sua vida: eu sou filho de Deus.
Amém? Então, não desprezeis a profecia, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Isso é dar graça em todas. Cara, isso, aquilo, mas eu vou reter o que é bom. Esse cara fez algo para mim, isso, aquilo, mas ele fez tanta coisa boa na minha vida. Você pode ser grato a Deus por isso? Essa cela, essa igreja, eu sei que erraram comigo, falharam, mas gente, quantas coisas boas eles fizeram por mim. Amém, queridos? Você está entendendo? Que muitas vezes a gente murmura por pequenas coisas e esquece as grandes coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então, não desprezei a profecia, julgai todas as coisas que tem que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Você pode ficar de pé? Eu pedi para o Ministério de Louvor cantar uma canção. Conclusão, João capítulo 8. Talvez isso aí seja determinante para a minha vida, para a sua vida. João 8:10 diz assim: erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peque mais. Vá e seja grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Vá, porque você ia morrer apedrejado aqui. Mas eu não te condeno. Vá e não peque mais. Santidade, querido, é viver em gratidão. Santidade é expressar aquilo que Deus fez por nós. Essa mulher deveria estar condenada. Quantos aqui estávamos condenados? Levante a mão. Quantos aqui, se Jesus voltasse talvez um ano atrás, um mês atrás, há 2 meses atrás, você ia ficar? Essa mulher, ela expressa isso. Gratidão é o entendimento que algo foi dado a você e você não comprou. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Deus te deu. Ele não cobrou nada. Ele pagou o preço na cruz por você. Por isso, querido, lá não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrima, porque Ele derramou tudo isso lá na cruz por você. Gratidão. Vá e não peque mais. Então, gratidão é entendimento que algo foi dado a você que você não comprou. Mas o mais importante ainda é você entender que por mais que você não comprou, tem um grande valor. É um grande valor. Você pode valorizar isso? Sendo grato a Deus, expressando gratidão. Feche seus olhos. Quero orar por você. Você que está em casa. Você que está nos assistindo. Você pode agradecer a Deus por isso. E se Jesus voltar amanhã, você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mas de fora ficarão os covardes, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os incrédulos, os mentirosos, aqueles que não têm o sangue de Jesus na sua vida. Eu quero orar por você. Feche teus olhos, igreja.